existência de Deus, a palavra revelada como referência de fé e prática. Semana passada, aliás, durante 2 semanas, estivemos a estudar sobre a pessoa de Deus e hoje vamos começar o estudo na condição do homem e a necessidade da salvação. Temos como objetivo explorar esta narrativa bíblica da história da humanidade, revelando o plano soberano de Deus para a criação e para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos-te pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Queremos-te pedir que o teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, enquanto nós estudamos o teu plano para nós, para a humanidade. Ajuda-nos a compreender a nossa condição diante de ti e a reconhecermos a necessidade de salvação que tu tens providenciado em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos refletir sobre o plano soberano de Deus, abordando-o como uma narrativa. É uma narrativa que vai acontecer em 4 atos. Esta história é um enredo que Deus desenhou para o mundo e para as nossas vidas, uma produção grandiosa, talvez maior do que alguma vez Hollywood pode pensar em produzir. E perdoem-me este entusiasmo, mas eu acho que de facto temos de ficar entusiasmados com a história que Deus escreve e que está a escrever. E esta história, esta produção grandiosa, é uma produção onde Ele é o protagonista e nós somos chamados a participar ativamente nesta história. Convido cada um a olhar para este tema com o coração aberto, não apenas como algo que nós temos que estudar, mas como um convite a vivermos plenamente esta história, entendendo o seu significado para o presente, para o momento que nós vivemos, mas principalmente com o foco na eternidade. Então, nós vamos ver o mundo como um palco onde se tem uma peça de teatro a acontecer, imaginem, ok? Vamos falar sobre esta narrativa grandiosa, e é uma narrativa grandiosa que tem início na Trindade. Vamos falar sobre a Trindade na criação. Então, esta narrativa vamos dividi-la em 4 atos, e os 4 atos são a criação, a queda, a redenção e a nova criação. Quem não gosta de uma boa história? Algumas histórias são muito decepcionantes. Algumas personagens são superficiais, aquelas que não se envolvem no enredo. Os enredos começam, mas depois não chegam a lado nenhum, nós ficamos ali meio perdidos. É frustrante quando uma história promete que vai ser boa, mas de facto é uma desilusão. Por outro lado, existem histórias espetaculares. Histórias que fluem de uma forma harmoniosa, com personagens bem desenvolvidas, onde a tensão entre o herói e o vilão constrói-se até uma conclusão que nos deixa agradados. Todos nós apreciamos uma boa história, certo? A Bíblia revela que nós vivemos dentro de uma história grandiosa. Uma narrativa que é extraordinária. O universo é como um palco que é criado para contar esta história. Um palco onde nós somos convidados, cada um de nós, a fazer parte do elenco desta história. Para crescermos na fé cristã, nós precisamos de entender profundamente este drama, esta narrativa, e perceber que somos parte de algo maior. Somos parte de uma importância eterna, algo que se manifesta ao nosso redor e em nós. Como cristãos, nós estamos na nossa melhor condição quando nós reconhecemos que fazemos parte de uma história real e entendemos qual é o nosso lugar nessa história. No mundo, existem muitas pessoas que até reconhecem a existência de Deus. Mas elas não acreditam que Ele esteja envolvido em cada detalhe do mundo. Elas veem-no como um Criador, sim, um Criador que iniciou tudo, mas depois ausentou-se, afastou-se.
Outros imaginam um Deus que aprende e que reage àquilo que vai acontecendo. No entanto, a Bíblia ensina-nos que Deus é soberano e governa tudo o que ocorre. Ele conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. E está a realizar tudo com um propósito específico. Este mundo, como um palco, ele revela a história divina. É uma narrativa centrada em Cristo, que vai desde Gênesis a Apocalipse. E que cativa o nosso coração e que nos inspira para a ação. Se este mundo é um palco, há inúmeras implicações que fazem toda a diferença na nossa vida e fé. Então nós vamos falar de 4 delas. Criação, o início de tudo, um plano perfeito, a queda, introdução do pecado e do sofrimento, a redenção, Cristo como o centro da restauração e a nova criação. Esperança futura e plenitude de tudo. Então, havendo uma história, há um contador da história. Há um autor, há um escritor. E quando os acontecimentos ocorrem, sejam eles bons ou sejam eles maus, nós não precisamos de olhar para o destino ou para o acaso, como se fossem estes os responsáveis. Nós olhamos para o contador das histórias. Nós olhamos para ele para descobrirmos qual é o propósito, qual é o significado. Nós conhecemos com toda a certeza esta passagem que está aqui, Romanos 8, 28. Quem pode ajudar? Um voluntário para ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A promessa de Deus é que Ele age em todas as coisas para o nosso bem. E esta promessa só faz sentido se houver um autor. Se alguém estiver a escrever, se alguém estiver a controlar esta história. Sem um Deus todo-poderoso, tudo isso não passa de uma promessa vazia. Então, ok, havendo uma história, há um autor. Havendo uma história, que outra parte precisamos para a história? Talvez um herói? Ok. Então, havendo uma história, há um herói. Compreendendo como as histórias funcionam, nós sabemos que tem de existir um herói. Tem de existir ali alguém que faz uma coisa extraordinária. E à medida que nós a lemos, a história, nós vamos compreendendo que não somos nós os heróis da história. O herói da história é Jesus. Assim o apóstolo Paulo diz, lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 3 a 6, quando ele está a falar sobre a excelência da pessoa de Cristo e da sua obra. Quem ajuda aqui a ler? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Tudo neste mundo existe por meio de Jesus e para Ele. Ou seja, Jesus é o grande herói desta magnífica história. Havendo uma história, há um enredo. Não há uma história sem um enredo, uma trama, algo que liga todos os acontecimentos e algo que liga todas as personagens. Havendo um enredo neste mundo, também há um enredo na sua vida. A sua vida não é insignificante. Nós somos atores nesta história. Nós estamos a tomar decisões reais, não é uma ficção. Não é algo inventado. Nós estamos a tomar decisões reais e a implementar medidas importantes. E ao longo de tudo isto, nós estamos a fazer parte desta grandiosa história.
E como qualquer ator precisa de se entregar cada vez mais a este papel, nós sabemos de atores que vão até, imaginem um ator que tem que fazer o papel de um presidiário, de um prisioneiro. Há deles que até vão viver alguns tempos dentro da prisão para incorporarem aquele cenário todo dentro das suas mentes. Então, como qualquer ator, nós precisamos de nos entregar cada vez mais a este papel para compreendermos melhor o nosso papel e para sermos melhores atores, para o interpretarmos melhor. Mas havendo uma história, nós temos uma certeza, ela está a caminhar para o final. Não há história que comece que não tenha um fim. Mesmo estas sequelas novas que aparecem aí, infindáveis, que parece que é só como é que é? Eles usam a expressão temporadas, não é? As seasons, as temporadas das séries, que agora parece que nunca mais acabam. Mas mesmo essas têm um fim. Então, havendo uma história, ela está a avançar com um propósito, caminhando para um desfecho que está planeado. Os acontecimentos no mundo, eles não são isolados, não são aleatórios, ou uma palavra que se tem utilizado muito hoje, randomizados, não é? É o random do inglês para o aportuguesado que nós temos a tendência de fazer. Nós fazemos parte de um guião, de uma história que foi cuidadosamente preparado e que leva a um final intencional. Há um drama grandioso que está a acontecer. Há uma narrativa grandiosa que está a acontecer. E como cristãos, nós temos o privilégio de compreender esta narrativa. Nós temos o privilégio de interpretar estes acontecimentos e percebermos qual é o nosso papel dentro dela. Como lemos em Romanos 15:4, voluntário. A Bíblia não é apenas uma coleção de livros. Não é apenas uma coleção de mandamentos. A Bíblia é algo coeso. É uma narrativa da criação e redenção da humanidade. E esta narrativa grandiosa, nós nas duas aulas passadas, nós exploramos a pessoa de Deus e a doutrina da Trindade. Reconhecendo que Deus é um só, em essência, mas subsiste em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos em perfeita união. Este mistério revela a natureza gloriosa de Deus. Hoje nós queremos aprofundar um pouquinho este entendimento, observando como a criação, o primeiro ato desta narrativa divina, é fruto da ação conjunta destas três pessoas da Trindade. Veremos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram em harmonia desde o início, criando o mundo e estabelecendo um propósito para a humanidade. Eu sei que aquilo não se lê muito bem, não é? Mas dá para entender. Temos ali Deus no centro, o conceito de Deus, certo? E depois temos as três pessoas, Pai, temos o Filho e o Espírito Santo. E ali está escrito, tem coisas escritas por baixo, mas eu depois, se alguém quiser receber esta informação, eu depois partilho, só para não ficarmos aqui muito presos. Mas também tivemos duas excelentes aulas com o Marcos nas 2 semanas anteriores e isso foi muito bem ensinado pelo Marcos. E damos graças a Deus pela tua vida, Marcos. Trindade na criação. Em Gênesis 1 nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra aqui utilizada é Elohim. Ela é uma palavra singular, mas é utilizada na forma plural. E ela sugere a presença da Trindade na criação. O Pai como arquiteto, como fonte de toda a criação, criando com um propósito e cuidado. O Filho, como nós temos vindo a estudar no Evangelho segundo João, vemos lá no capítulo 1, nos primeiros 3 versículos, o Filho era o Logos, no princípio era o Verbo, a Palavra. E esta Palavra pela qual tudo foi criado, sendo a expressão visível do plano divino. O Espírito Santo, que pairava sobre as águas, como nós podemos ler em Gênesis 1, versículo 2, representa vida, representa ordem, beleza.
aplicando a vontade do Pai e do Filho, trazendo ordem ao caos. A Trindade na criação. No versículo 26, no início do versículo 26 do primeiro capítulo da Bíblia, nós lemos esta coisa maravilhosa. Também disse Deus: façamos o homem muito bem, à nossa imagem e semelhança. Este plural sublinha o amor, naturalmente, sublinha a sabedoria, sublinha, acima de tudo, a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A criação do homem foi uma decisão conjunta, indicando que nós somos chamados a refletir essa comunhão que existe entre as três pessoas de Deus, da divindade, no nosso relacionamento, quer com Deus, quer com o nosso próximo. Assim, nós fazemos parte desta grande narrativa. Um reflexo do relacionamento perfeito da Trindade. A narrativa desenrola-se. Ela desenrola-se em 4 atos. Quais são eles? Nós já vimos aqui essa informação escrita. Primeiro, criação. Segundo, ok, não tenho medo de falar, tá? Agora deixa só ver deste lado. Vou fazer como a pastora Dilson. Ok, agora, deste lado. Portanto, já vimos criação, queda, redenção e nova criação. Ok. São estes os 4 atos que nós vamos estudar hoje. Tudo o que já aconteceu, tudo o que vai acontecer na história faz parte de um destes 4 atos. Vamos avançar então neste estudo olhando para o primeiro ato desta narrativa grandiosa, a criação. Só uma animaçãozinha só para as cortinas a abrirem. Se é um ato, vamos abrir as cortinas, não é? Isto é só para ver se vocês estão comigo e se animam também com a lição. Ok. A nossa esperança é que este entendimento aprofunde de facto a nossa fé e aumente a nossa admiração pela Trindade e nos inspire a viver em harmonia com o propósito para o qual nós fomos criados. Estamos preparados para mergulhar nesta história extraordinária? Ok. Boa, este dá para ler. O outro não dava, não é? Este dá. Ok, boa. Temos ali 4 pontos. Eu quis-vos trazer isto assim mais gráfico, porque eu creio que ajuda a fixar alguns pontos importantes sobre cada um destes atos e a cada um dos pontos nós temos uma referência bíblica, ok? Depois, se quiserem esta informação partilhada, tipo um PDF com estes gráficos, para utilizarem num processo de discipulado, num processo de evangelização, num processo de defesa da nossa fé, pode ser útil. Então, já temos isto assim definido. Ok. A criação, então, é o início da história do mundo. Com uma palavra, a Deus, o autor eterno, aquele que nunca foi criado, aquele que já existia antes de tudo, criou a luz e separou das trevas ao dizer: haja luz. Isto nós encontramos no versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis. Em 6 dias, Deus trouxe à existência tudo. Tudo era perfeito. Não havia um átomo que estivesse fora de lugar. Nenhuma falha se encontrava. No 6º dia, Deus criou algo totalmente diferente de tudo o que Ele já tinha criado. E nós já lemos essa passagem, Gênesis 1, 26, onde nós vimos a Trindade no ato da criação. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esta imagem não é uma imagem física. Nós às vezes ficamos aqui, será que Deus é assim parecido connosco? É parecido com a Madalena, ou com o Pedro, ou com a Cristina? Não é uma questão física de aparência, é uma questão espiritual. É uma questão moral, refletindo o caráter de Deus, refletindo a sua intenção de que o homem cuidasse da criação em confiança e em amor. Deus criou o homem do pó, soprou-lhe a vida. Diferente de tudo. O homem foi feito à imagem de Deus, acompanhado de uma mulher como ajudadora, para o ajudar.
como ajudadora, ela seria sua companheira. Este homem e esta mulher foram criados com valor, com propósito. Adão e Eva viviam, eu não consigo imaginar, a coisa mais maravilhosa que vocês imaginem de uma paisagem idílica, de um jardim, fica muito aquém daquilo que deveria ser o Jardim do Éden. Eles viviam ali, livres, em comunhão direta com Deus, livres do medo, livres da vergonha, viviam num ambiente de paz, num ambiente de obediência. No Éden, Deus estabeleceu o propósito dos seres humanos. Qual era o propósito dos seres humanos? Lá em Gênesis 1, no versículo 28, nós encontramos isto dizendo: Deus disse para Adão e Eva: multipliquem-se, sujeitem a terra, dominem sobre todos os seres vivos, usando os recursos com sabedoria, com tudo aquilo que Deus deu, era para o homem e a mulher usarem, gerirem e fazerem prosperar. Contudo, Deus reteve de Adão e de Eva o quê? Não, o que é que ele reteve? O que é que ele não deu a Adão e Eva? O acesso a quê? A árvore da vida. Que outro nome nós temos para a árvore da vida? Conhecimento do bem e do mal. Certo? Ok. Deus reteve este conhecimento, não do bem, porque eles já sabiam o bem, mas do mal. Representado, então, por esta árvore, cuja proibição, por muito que nos pareça contraditório, esta proibição de comerem do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não era propriamente uma proibição, era um teste de obediência. Adão, como primeiro representante da humanidade, trazia consigo consequências para todos nós, para todos os seus descendentes. Fossem essas consequências de submissão ou de desobediência, de rebelião. Qualquer que fosse a sua escolha, nós iríamos receber essas consequências. A criação terminou com um modo perfeitamente bom, onde o homem e a mulher viviam sem vergonha. E este primeiro ato, ele mostra o plano perfeito de Deus e o seu profundo desejo de comunhão com o ser humano. No segundo ato da história, ocorre uma mudança drástica. O homem, dotado de livre-arbítrio, ele escolhe desobedecer a Deus. E este ato, que nós conhecemos como a queda, está registado naquilo que nós também chamamos como o capítulo mais negro da Bíblia. Gênesis 3. Em Gênesis 3, Satanás, disfarçado de serpente, tenta Eva, tenta Adão a comerem do fruto proibido. Até então, Adão e a sua esposa viviam em harmonia perfeita entre si, com Deus, no jardim do Éden, mas essa paz acabaria por não durar muito. A serpente enganou-os, sugerindo que Deus lhes negava o conhecimento pleno, embora Deus lhes tivesse dado o bem. Reteve-lhes então o conhecimento do mal. Tentados, Adão e Eva duvidam da bondade divina e o que é que fazem? Desejam o que lhes foi proibido, cometendo assim o primeiro pecado e assim comeram o fruto que lhes era proibido. Este ato, ele simboliza a rebelião e a tentativa de independência que nós, humanidade, temos em relação a Deus. Assim que Adão e Eva desobedecem, eles percebem o erro. O mal que acreditavam que seria externo, né? Porque eles já conheciam o bem, não conheciam o mal, e achavam que o mal seria sempre alguma coisa externa, nunca seria com eles. Mas, de facto, o mal estava dentro deles agora. Caíram numa escuridão de pensamento egoísta e, com isso, a sua inocência foi perdida. E, ao perceberem que estavam nus, aquela famosa parte do capítulo 3 de Gênesis,
que eles vão cozer roupas com folhas de figueira para se cobrirem. Cobriram-se, esconderam-se pela culpa, pela vergonha. Deus, entristecido, expulsa-os do jardim. O mundo deixa de ser um lugar de comunhão, uma comunhão plena entre Deus e o homem, porque a relação ali foi quebrada. A partir deste momento, o pecado passa a marcar a humanidade, inclinando-nos a todos nós para o mal. Adão, como representante da humanidade, ele transmite essa condição a todos nós. A imagem divina foi manchada. E o mundo, que antes era um reflexo de perfeição, é agora dominado pelo sofrimento e pela corrupção. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que pelo pecado de um homem, o pecado e a morte entraram no mundo. Todos nós herdamos esta natureza pecaminosa. E as nossas relações com Deus, com nós próprios e com os outros, estão afetadas pelo pecado. A queda trouxe dor, a queda trouxe conflito e trouxe uma necessidade urgente de salvação. E é neste cenário de queda que este Deus amoroso começa a revelar o seu plano de redenção para esta humanidade que tinha acabado de cair. E isto leva-nos ao terceiro ato. No terceiro ato, que nós intitulamos como redenção, o mundo encontra-se então caído, a humanidade está perdida e desde o início Deus tinha um plano para restaurar esta relação com a humanidade, devolvendo-lhe a possibilidade de uma vida eterna. A promessa de redenção ela surge logo após a queda, então, quando Deus declara à serpente que a descendência da mulher lhe esmagará a cabeça. Isso nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. É uma profecia que aponta diretamente para Jesus. E este Jesus que vai triunfar sobre o pecado e sobre a morte. Apesar da maldade crescente da humanidade, que causou profundo pesar em Deus, e nós vamos daqui a 2 lições falar sobre isso, Ele não abandonou. Ele não abandonou a humanidade. Ele escolheu um povo. Ele persistiu no seu amor enviando líderes, enviando profetas para guiar o povo, para o advertir e por fim acaba por enviar o seu próprio filho. E se calhar o versículo mais conhecido, ou um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, em João 3,16, e nós podíamos dizê-lo em coro, vamos dizê-lo em coro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que Jesus Cristo tornou-se o novo representante da humanidade. Se Adão nos representou na queda, no pecado, Cristo representa-nos ao vencer o pecado. Jesus viveu a vida que nós falhamos em viver e morreu a morte que todos nós merecíamos morrer. Na cruz, Jesus suportou a ira de Deus pelo pecado e ressuscitou, vencendo-o. Jesus oferece assim o perdão e a vida eterna a todos os que depositarem a sua fé nele. A cruz satisfez tanto a justiça quanto o amor de Deus. E ela abre o caminho para a nossa reconciliação com o Pai. Os que creem em Cristo recebem a salvação e a promessa de uma nova vida. Pois, como Paulo recorda lá em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele diz que nós somos salvos pela graça divina. Então agora, como cristãos, nós vivemos neste ato,
no ato da redenção, aguardando por aquele que será o último capítulo da história. Enquanto isso, nós somos chamados a partilharmos a mensagem, esta mensagem da redenção. Nós somos chamados a viver em gratidão por este sacrifício de Jesus Cristo. Este ato da redenção, ele termina com uma promessa. Qual é essa promessa? Qual é a promessa que nós temos neste ato da redenção? Não tenham medo. Promessa da vida eterna. Certo? A promessa, essa vida eterna acontece com o quê? Com esta criação que entretanto caiu, que vive no pecado, ou esta criação que entretanto é transformada em nova? É feita uma nova criação. Tudo novo. Tudo será novo na eternidade. Então, nessa nova criação, Deus irá renovar todas as coisas. Vai eliminar de uma vez por todas o pecado e a morte. E chegamos então ao quarto ato, a nova criação. Este último ato da história, desta história divina, é onde a narrativa vai alcançar o seu desfecho e, ao mesmo tempo, que é extraordinário, o seu verdadeiro início. Agora, nós esperamos pelo momento onde se irão fechar as cortinas do ato 3 e se vão abrir as cortinas para este quarto ato, o ato da nova criação. Este ato da nova criação é, de facto, o cumprimento do plano de Deus. E o capítulo eterno, aquele que não terá fim. Deus promete que chegará o dia em que vai eliminar todo o mal. A maldade será extinta. Os culpados serão julgados. E todas as consequências da queda serão anuladas, serão revertidas. Não haverá mais pecado, não haverá mais doenças, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas ou tristeza. E isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. As maiores alegrias que nós experimentamos hoje são apenas um vislumbre muito singelo daquilo que virá. Cristo estabelecerá um reino eterno e nós iremos reinar com Ele. Nós viveremos finalmente da forma para a qual nós fomos criados, numa eternidade de comunhão perfeita e ininterrupta entre Deus e a humanidade. Este é o destino final de cada cristão, viver em comunhão eterna com Deus. Toda a criação será redimida e libertada da corrupção do pecado. Deus vai habitar entre nós e seremos completamente renovados em corpo e em alma. Os efeitos do pecado, eles irão desaparecer, anulados de vez. A terra será recriada em toda a sua beleza, a plenitude, e a humanidade vai encontrar perfeita alegria e realização em Deus. E agora eu digo-vos assim, que caras são essas? Que vocês estão a olhar para isto, estão a ouvir a minha voz e estão com cara de sono. Eu sei, é um domingo de manhã, uma semana cansativa. Gente com esta maravilha aqui à frente, não a minha, tá? Aquela ali escrita. A eternidade, nova criação, que promessa maravilhosa que Deus nos trouxe no seu plano, na sua narrativa divina. Nós não somos de uma linha carismática, mas dá vontade de dizer aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Na eternidade restaurada, tudo será devolvido ao seu estado original de perfeição. Deus vai habitar com o seu povo. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Esta é a esperança final com a qual todos nós vivemos. Todos aqueles que estão em Cristo devem viver. Então, slide só de resumo daquilo que nós vimos até aqui. Os 4 atos, os diferentes pontos que nós exploramos nos 4 atos. E como a nova esperança da nova criação, como é que ela deve impactar as nossas vidas hoje?
Nós sabemos que o sofrimento e a dor, eles são temporários. Nós sabemos que temos um futuro glorioso com Deus. Esta esperança, ela deve dar-nos coragem, ela deve trazer-nos o sentido de persistência, especialmente naqueles momentos que são os mais difíceis da nossa vida. Esta é uma narrativa grandiosa, que está revelada na Bíblia. É uma narrativa em 4 atos e toda a história encaixa-se num destes 4 atos. E cada ser humano, cada um de nós, é um ator nesta história. Deus criou o mundo para ser o palco desta linda narrativa. Ok. Este eu sei que vocês não vão conseguir ler. Ficou demasiado pequeno para a projeção. Mas qual é a importância de vivermos esta narrativa? Quantos de nós nos encontramos às vezes a perguntar: quem sou eu? O que é que eu estou? Porquê é que eu existo? O que é que eu faço aqui? E a criação, ela diz-nos que nós fomos criados por Deus para representarmos a sua imagem, para vivermos neste mundo como seus representantes. A criação também nos diz que nós fomos criados para vivermos sem pecado e em perfeita comunhão com Deus e a humanidade. E na criação também nós vemos que fomos criados por Deus à sua imagem. Isto tem um enorme valor, um valor incalculável. Mas por outro lado, a queda, havia de haver uma forma de nós fazermos zoom, não é? Como nós fazemos nos telefones, fazemos assim. A queda é a prova de que o pecado é um intruso, mas é um intruso malvado que destrói tudo. E a humanidade, ela trouxe o pecado para o mundo. E, portanto, tudo está corrompido por minha culpa. Tudo está corrompido por tua culpa. Mas depois vem a redenção. Será que há solução para toda esta balbúrdia, toda esta confusão que o pecado criou? A redenção responde que por meio da morte e ressurreição de Jesus, a maldição da morte, a maldição do pecado, ela foi derrotada. E nós ali recebemos o poder de termos uma nova vida diante de Cristo. E esta nova vida leva-nos a uma nova criação, que será o 4º ato final desta grande narrativa. Então, quem aqui já teve a oportunidade de viajar de avião? Não vale responder, que eu sei que vocês vieram de avião. Tá? Quem já viajou de avião? Estão tímidos. Levantem os braços, gente. Ok. Todos nós. Ok, boa. Então todos nós já passámos por isto. Todos nós já embarcamos num voo, já nos sentámos no nosso lugar e já assistimos a este pequeno ato que acontece em todos os momentos de partida do avião, que é, diante de nós aparecem assistentes de bordo e que fazem uma encenação à nossa frente, ficando de pé no corredor, mostrando as saídas de emergência, mostrando tudo aquilo que nós precisamos de saber, como desapertar o cinto, como pôr o colete salva-vidas, como pôr a máscara se tivermos ali algum problema, ou como este colete salva-vidas nós o podemos encher para, se o avião acabar por ter que cair no mar, no rio, como aconteceu em Nova York, no Hudson, não é? É Hudson que se chama? Ok. Aquela amaragem, não é? O avião foi amarar no rio. E o que é que nós fazemos quando isto está a acontecer? Quando este ato que está à nossa frente, que para aqueles assistentes de bordo é repetitivo, mas que têm que o fazer sempre, a cada voo, e que nós sempre que vamos a um voo, já vimos aquilo, já sabemos aquilo, e o que é que nós fazemos? Seguimos a nossa vidinha. Continuamos a ler o nosso livro, continuamos a ver o telefone ainda antes de ter que desligar pôr em modo avião, não é? Seguimos a nossa vidinha. Nós assumimos que nunca vamos precisar daquelas informações. Ninguém viaja de avião. Quer dizer, se calhar alguns viajam já com esse receio, não é?
e até tomam umas coisinhas para dormir, que é para não terem... Né? Mas ninguém está a pensar que o avião vai levantar voo para cair, certo? Nós estamos a pensar que vamos levantar voo daqui para aterrar no nosso destino em segurança, tudo bem. Porquê? Porque as estatísticas dizem que as quedas de avião são pequeninas, são residuais. No nível no número de voos que existem diários, a percentagem de aviões que caem ou que têm que amarar é muito pequena. E o que nós fazemos é desligamos. Nós pressupomos que não tem relevância real para a nossa vida, aquela informação. E por isso, seguimos a nossa vida. Nós podemos tentar encarar as histórias dramáticas deste mundo de forma semelhante. Com informações, com pouca aplicação para a nossa vida real. Contudo, estamos redondamente enganados. Este drama, esta narrativa, ela é relevante e ela tem um valor prático e extremamente importante. Todos os dias vale a pena nós relembrarmos esta narrativa. Todos os dias vale a pena nós conhecermos-la bem e crescermos no entendimento de como os propósitos de Deus continuam a desdobrar-se na nossa vida hoje. Porque, uma vez redimidos por Cristo, a nova criação está aí. E o que é que nós estamos a fazer para a nova criação? Que caminho estamos nós a fazer? Que informações estamos nós a reter para esta viagem que vamos fazer? Que cuidados estamos nós a ter hoje, no nosso viver, para chegarmos de facto à nova criação? Como é que a redenção então muda a nossa forma de viver? Como é que nós podemos viver de forma a que reflita o nosso novo relacionamento com Deus? 4 pontos simples. A redenção, ela transforma radicalmente a nossa forma de viver, porque não é apenas um conceito abstrato. É uma nova realidade com Cristo. Ela estabelece em nós esta nova realidade através de Cristo. Quando nós compreendemos que fomos redimidos, quando nós compreendemos que fomos resgatados do pecado e da morte por meio do sacrifício de Jesus, nós somos chamados a viver de acordo com essa nova identidade e esse novo relacionamento com Deus. Porque nós, de escravos do pecado, passamos a filhos de Deus. Romanos 6, versículos 6 a 7 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, portanto quem morreu está justificado do pecado. Isto significa que ao sermos redimidos, nós deixamos de estar sob o domínio do pecado, tornando-nos livres para vivermos de forma que agrada a Deus. E como filhos de Deus, nós somos resgatados para uma nova vida, não é para a mesma vida que vivíamos até então. Somos resgatados para uma nova vida, somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos em santidade, separados do mal, buscando refletirmos o caráter de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Um novo coração e uma nova mente. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Cristo nós recebemos um novo coração. Nós cantamos: recebi um novo coração do Pai. O que é que isso significa? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É isto que significa. Já não quero ser igual. Nós passamos a ter a capacidade de discernir e de desejarmos aquilo que é bom, aquilo que é puro, que é agradável, não aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Assim, em vez de seguirmos os padrões do mundo, nós somos chamados a viver de maneira diferente contra uma contracultura que
que brilha, aliás, como uma contracultura que brilha como luz no meio das trevas. Viver em comunhão e serviço. Nós somos redimidos, reconciliados com Deus. E isto também nos une uns aos outros. Na Bíblia nós podemos ler este Efésios 4:25 que diz que nós somos membros uns dos outros. Diz outras coisas importantes lá. Eu quis só destacar esta expressão. Somos membros uns dos outros. Nós somos chamados a viver em comunhão, em amor e em serviço mútuo. A redenção transforma-nos de indivíduos isolados na nossa pecaminosidade, e fazermos parte do corpo de Cristo, desafiando-nos a servirmos, a encorajarmos, a caminharmos ao lado dos nossos irmãos. Isto reflete-se na nossa participação aqui na igreja, na forma como nós cuidamos dos necessitados e como nós demonstramos o amor de Deus no nosso dia a dia. Refletir Cristo no mundo. Viver de acordo com a redenção significa sermos capazes de representar Cristo no mundo. Jesus chama-nos lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 5, versículos 13 a 16, ele diz que nós devemos ser sal e devemos ser luz, fazendo diferença, vivendo de forma que outros vejam a transformação que Jesus opera em nós e assim glorificarmos a Deus. Nós vivemos com a esperança, compaixão, integridade e coragem, deixando que o Evangelho molde cada uma das nossas áreas da nossa vida. O trabalho, as nossas relações, as nossas escolhas, a maneira como nós enfrentamos os desafios. Portanto, viver de maneira que reflita o nosso novo relacionamento com Deus implica nós andarmos em liberdade, implica nós andarmos em santidade, implica nós andarmos em amor, vivendo com os valores do reino de Deus. A nossa vida ela é redimida e passa a ser um testemunho constante do poder que transforma, daquele poder transformador de Deus, que é um convite para que outros possam experimentar essa mesma redenção. Um sermão vivente, tu irmão tens de ser. Não é? É a pé que este coro, não é? Não. Mas eu cantava com a tia Nieta. Quando eu era assim. Já fui, não é? Mas é isso, um sermão vivente. O que é isto de sermos um sermão vivente? Não é o que sai da nossa boca só. É claro que tem importância o que sai da nossa boca. Mas é a forma como nós vivemos. Como está o nosso coração, como está a nossa mente, como nós nos relacionamos uns com os outros. Vejam, não é? Os cristãos, como é que eles eram chamados? Eles eram chamados de cristãos, mas era em ato de desprezo dos outros em relação aos cristãos. Lá vão os cristãozinhos, lá vão os cristinhos, não é? Os pequenos cristos. Vejam como eles se amam. É isso que nós queremos que o mundo veja em tudo aquilo que nós fazemos. A promessa da nova criação, ela motiva-nos a vivermos com propósito e com esperança. Mais 4 pontos. Eu estou a terminar, gente. Não se assustem, tá? Estou mesmo a terminar. Esta promessa da nova criação, ela é de facto uma fonte poderosa de propósito, de esperança na nossa vida. Ela oferece-nos um vislumbrar glorioso de um futuro igualmente glorioso com Deus. Aquele futuro que Deus planeou. E que ao mesmo tempo isto também redefine o modo como nós enfrentamos as realidades do presente. Saber que Deus está a preparar um novo céu, saber que Deus está a preparar uma nova terra, onde toda a dor, todo o sofrimento, toda a injustiça, quem aqui quer continuar a permanecer na dor, no sofrimento, na injustiça? Eu sei, a pergunta é retórica e está colocada logo para a resposta ser ninguém, não é? E eu acredito que ninguém quer viver na dor, ninguém quer viver no sofrimento, ninguém quer viver na injustiça. Todos nós vivenciamos para que isso acabe. Então isso deve nos impulsionar a vivermos
com uma visão mais ampla, uma visão mais profunda e alinhada com este propósito eterno. Ela deve reafirmar, aliás, a promessa da nova criação, ela reafirma o propósito eterno de Deus. Como nós lemos em 1 Coríntios 15, 58, lemos o apóstolo Paulo a dizer à igreja em Corinto para serem firmes, para serem constantes, sempre abundantes em quê? Nas vossas ações? Ou sempre abundantes em quê? Na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esta esperança move-nos a vivermos com significado, sabendo que as nossas ações elas vão ter um valor eterno. Esta promessa inspira a uma perseverança face às dificuldades. Romanos 8:18 diz: tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. A promessa desta nova criação permite-nos suportarmos estas tribulações que passamos todos os dias, a todo momento aqui, nesta terra caída. Com a certeza de que tudo, não é quase tudo, é tudo, vai ser restaurado. E que Deus está a usar até as nossas lutas diárias para nos moldar à imagem de Cristo. Essa esperança encoraja-nos a perseverarmos, confiantes de que Deus vai cumprir todas as suas promessas. A nova criação motiva a buscarmos uma vida santa e uma vida que seja comprometida. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 14, diz: portanto, amados, enquanto esperais estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Se nós vamos habitar na presença de Deus, quem aqui quer habitar na presença de Deus? Oi? Espera? Quem aqui quer habitar na presença de Deus? Eu vejo alguns tímidos ainda. Ok, ainda estão indecisos. Ok, pode ser. Ainda estão a dormir outros. Ok, pode ser. Se nós vamos habitar na presença de Deus eternamente, nós somos chamados a buscarmos uma vida que reflita essa santidade. Desde agora. Não é lá à frente, é desde agora. A promessa da nova criação, ela transforma o modo como nós lidamos com o pecado, ela encoraja-nos a vivermos de maneira que glorifica a Deus e prepara o nosso coração para a sua presença. E a promessa da nova criação dá-nos esperança ativa para transformar o mundo. E versículo 5 do capítulo 21 do Apocalipse, nós lemos que eis que faço todas as coisas novas. Como seus filhos, nós somos participantes desta obra renovadora. Nós trabalhamos para que o seu reino seja visível em cada ato de bondade, em cada ato de justiça, em cada ato de compaixão. A promessa da nova criação não é uma espera passiva. Ok, fui redimido por Jesus Cristo, vou esperar que Ele volte. Não é isto. Esta promessa da nova criação é uma esperança ativa que nos dá propósito, que nos renova o nosso ânimo e fortalece a nossa fé. É uma visão que nos orienta a vivermos com um compromisso e a perseverarmos, sabendo que Deus está a transformar a criação e que um dia todos habitaremos em paz, em perfeita comunhão. Com quem? Com o autor desta narrativa, com Deus. A certeza deste futuro glorioso permite-nos que vivamos hoje com a convicção, com a certeza absoluta que o nosso viver e agir apontam para a eternidade que está por vir. Ok, concluindo. Então, enquanto aguardamos este quarto ato da nova criação, como devemos viver hoje? Devemos viver à luz do Evangelho,
refletindo os valores do reino de Deus, buscando diariamente um relacionamento com Ele e praticando o amor ao próximo. 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Viver à luz do Evangelho. Partilhar a mensagem da redenção, sendo as tais testemunhas vivas de Cristo, para que outros também venham a conhecer a redenção em Cristo. E crescer espiritualmente, estudando a palavra para uma melhor compreensão do nosso papel na história de Deus e assim vivermos os seus propósitos. Então, em resumo, a narrativa divina nestes 4 atos, criação, queda, redenção e nova criação, ela revela o quê? Um plano perfeito de Deus. Desde a eternidade. Este plano oferece-nos a compreensão clara da nossa condição, mas também da esperança que temos em Cristo. Ao vivermos conscientes desta história, nós somos chamados a responder com fé, com gratidão e com compromisso com a nossa nova identidade em Jesus. Meus irmãos, se nós desejamos crescer espiritualmente, nós precisamos de nos aprofundar no entendimento desta grandiosa narrativa. Este drama não é algo que nós impomos à Bíblia. É algo que, bem pelo contrário, a Bíblia nos impõe a nós. A palavra de Deus nos impõe. Então, esta história, ela ajuda-nos a compreender melhor a obra de Cristo e a vivermos segundo o seu exemplo. A história de Deus é um convite para cada um para participarmos dela. Ao participarmos desta história, não somos figurantes. Não somos uns que fomos num casting qualquer só para fazer número para uma cena bonita de um filme. Nós somos atores. Atores não para viver uma vida representada, uma vida que não é a realidade. Atores para vivermos a nossa vida nesta história. Nós devemos compreender qual é o nosso papel nesta história e devemos viver com a esperança da nova criação. Vamos orar? Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, Senhor. Agradecemos-te pela compreensão que tu nos permites sobre a nossa condição e sobre a necessidade que temos da salvação. E por compreendermos o teu plano perfeito, Senhor. Nós pedimos que esta verdade possa encher os nossos corações, Senhor. Que ela possa encher-nos com gratidão e nos possa impulsionar, Senhor. Nos possa mover para vivermos de forma que honre o teu plano redentor, Senhor. Ajuda-nos a entendermos cada ato da tua história, a vivermos as nossas vidas com um propósito, Senhor. Que a tua história da criação e da redenção e restauração nos motive a vivermos com propósito e com esperança na nova criação, na eternidade, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Um resto de bom domingo aqui juntos.